tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. E, obviamente, diante de tantos palestrantes maravilhosos, eu que não sou palestrante, mas eu sou professora, então adoro falar. E uma das coisas que eu mais amo é olhar para uma plateia e ver jovens preocupados em entender o que o futuro pode ter na mão de vocês. Eu vou contar um pouquinho, bem rápido, como é que eu cheguei a ser uma conselheira, porque eu acho que o mais importante é a gente falar aqui hoje da governança corporativa. Mas eu quero dizer para vocês que minha trajetória inteira começou aos 16 anos, quando eu estava lendo um livro do Og Mandino, sentada na sala, meu pai do lado e eu aqui, lendo esse livro. Se chama O Maior Vendedor do Mundo, esse livro. É um livro bem fininho, bem simples. A hora que eu estava lendo esse livro, eu cheguei nessa frase: o fracasso jamais te surpreenderá se a sua decisão de vencer for suficientemente forte. Algo mexeu dentro de mim naquela hora, gente. E eu virei para o meu pai e falei assim: pai, eu quero estudar inglês na Inglaterra. E o meu pai, na simplicidade dele, bateu aqui no meu ombro e falou: filha, não sonhe tão alto, nós somos pobres. Seu pai não vai ter dinheiro para você fazer isso. E eu pensei comigo mesma: eu vou fazer mais do que isso. E foi aí, então, que eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Não está passando. Opa, passou. E comecei a pensar como é que vai ser a rota de trabalho. O que eu tenho que fazer para que o fracasso jamais me surpreenda? E o meu primeiro emprego foi numa metalúrgica, uma dos maiores que o Brasil já teve, a Cobrasma S.A. E nós tínhamos 8.000 colaboradores. E eu entrei lá como auxiliar de documentação. Alguém já viu esse cargo? É abaixo de auxiliar de escritório. Bem lá embaixo. E eu era responsável por fazer arquivo das fichas dos colaboradores, em ordem alfabética. 8.000. E aí, eu olhei para aquele arquivo totalmente desorganizado e falei: eu vou dar o meu melhor, vou transformar esse arquivo. Em 1 ano e meio, eu terminei o arquivo e entreguei um arquivo totalmente renovado. E aí, eu pensei comigo: é através do meu trabalho, do trabalho bem feito, é que eu vou vencer. E esses 8.000 colaboradores que tinham na Cobrasma, a Cobrasma começou a entrar em concordata, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu fui uma das últimas 10 a sair. E a família me falou: fica, porque a gente vai abrir um outro negócio e eu quero que você vá com a gente para o outro negócio. Só que nesse inteirinho, um headhunter me ligou e falou assim: olha, tem uma vaga numa empresa chamada Ingepet, faz garrafas plásticas. Você topa ir para lá? Eu falei: garrafas plásticas? Eu estou na metalúrgica, não entendo nada de plástico, o que eu faço? Eu falei: qual que é o lance? Eles me falaram: o dono tem uma máquina sopradora de garrafa e mais nada. Eu falei: eu vou. É um grande desafio. E a hora que eu cheguei lá na Ingepet, a gente começou a construir tudo. Conseguimos o primeiro cliente, que é a Coca-Cola, lá em Jundiaí, a SPAL, maior fábrica de refrigerantes da América Latina. E eu, na época, já tinha um Fiat vermelhinho, não é Fiat preto, viu? E eu estava estacionando na Coca-Cola, quando, de repente, ia entrar na Coca-Cola, olhei do lado e vejo uma placa imensa escrito: vende-se esse terreno. A hora que eu vi a placa, vende-se esse terreno, eu liguei para o meu chefe e falei: eu preciso de dinheiro. E ele só me perguntou: você é louca? Dinheiro para quê? Eu falei: vamos comprar um terreno do lado da Coca-Cola. Porque garrafa plástica, o custo é o frete. Se a gente tivesse uma fábrica do lado da Coca-Cola, nós seríamos o maior fornecedor da Coca-Cola. Ele falou: só um minutinho que eu estou indo para aí. Pegou a Ferrari dele lá em São Paulo e saiu correndo para Jundiaí. E a hora que ele chegou lá, ele falou assim: deixa eu ver. Eu falei: olha isso aqui. Em 1 ano a gente tinha comprado o terreno, nos tornamos o primeiro fornecedor da Coca-Cola. Só que na frente da Coca-Cola tinha a Pepsi. A maior fábrica da Pepsi da América Latina. E depois de 1 ano, a Pepsi comprou a Antártica e se tornou a Ambev. Nós nos transformamos na maior empresa de refrigerantes em 3 anos. Depois disso, eu já estava há vários anos nessa empresa, quando a Alcoa Alumínio, que é a primeira do mundo em alumínio, tinha uma divisão de embalagens e me chamou para trabalhar lá, porque viu tudo aquilo que a gente tinha feito na Ingepet. E eu falei: não, adoro isso aqui, não vou sair daqui.
Passado mais 3 meses, a Alcoa me fez um outro convite. E eu, de novo, disse, não, está tudo bem aqui, está tudo maravilhoso. Aí já estava com cargo de diretoria, toda aquela coisa. Passado mais 3 meses, a Alcoa me fez uma proposta. E eu estava de novo querendo dizer não, quando, de repente, eles me falaram assim, só que tem uma coisa, você vai ser a primeira mulher na história mundial da Alcoa a ter o cargo de superintendente para a América Latina. Eu falei, eu vou. Por que eu falei eu vou? Porque aí me veio na cabeça a primeira vez que eu tive consciência de que as mulheres não estavam no alto poder. Como é que pode a primeira empresa do mundo em alumínio não ter uma mulher para ser superintendente na América Latina? E foi aí, então, que eu comecei a lutar pelas mulheres nos altos cargos de administração e comecei a conduzir a minha fala para tudo isso e fui trabalhar dentro da Alcoa. Passei muitos anos dentro da Alcoa, quase 9 anos, passei por 3 divisões, e aí já estava muito jovem, com salário altíssimo, era tida high potential pelos Estados Unidos, etc. E aí eu pensei, peraí, mas para eu ser presidente dessa empresa ainda faltam mais 2, né? Tem que morrer o Alan Belda nos Estados Unidos, o do Brasil passar para lá e depois eu passar. Eu falei, então eu vou montar meu negócio. E resolvi pedir demissão na Alcoa. Quando eu fui pedir demissão, eles me falaram, você está maluca, como é que uma pessoa com esse salário, com essa idade, está pedindo demissão? Eu falei, eu vou ter o meu negócio. E aí eu pedi demissão numa quinta-feira e no sábado eu peguei um avião para ir para a China. E eu estava no aeroporto, já pegando o voo praticamente, liguei para minha mãe para dizer tchau. E a minha mãe, filha, você é louca, o que você vai fazer na China? Eu falei, dizem que tudo acontece lá, é para lá que eu vou. E cheguei na China, fiquei 1 mês lá estudando o mercado de bolsas femininas. Quem não gosta aqui, meninas? E cheguei à conclusão de que as mulheres estavam já a fim de comprar mais bolsas simples do que comprar uma bolsa só muito cara. Então, eu fiquei 30 dias na China e voltei com a ideia montada de fazer a minha primeira empresa, que é a Donella Intertrading, onde eu comecei a produzir bolsas na China e vender no Brasil. Coloquei um representante em cada estado brasileiro, comecei a vender no Brasil inteiro e comecei a ter clientes grandes, Renner, Pernambucana, C&A, tudo como clientes. E aí fiquei praticamente 6 anos da minha vida fazendo isso. No segundo ano eu percebi que a perda era muito grande, porque depois que o chinês coloca isso no container, o que você receber é seu, né? Não dá para voltar. E eu falei, eu não posso continuar com essa perda. O que eu fiz? Abri uma unidade da minha empresa na China, para fazer o controle de qualidade antes do produto entrar dentro do container. E aí a economia que eu tive no ganho, eu ainda pagava o escritório lá. E fiquei praticamente 6 anos e meio, 7 com esse negócio, indo do Brasil para a China o tempo todo. Conheço muito bem a China, tenho uma cultura chinesa muito intrínseca, aprendi muito com os chineses. E quando eu comecei a ver os meus clientes montar escritório na China, né, todo mundo já, eu falei assim, esse negócio daqui 2 anos já não existe mais. E aí eu falei, eu vou fazer igual o Pelé, vou parar no auge. Montei esse negócio com $200 mil, na época eu já tinha mais de 5 milhões no bottom line, e eu falei assim, o negócio deu certo, deixa eu cuidar disso. Só que eu fiquei todo esse tempo praticamente sem férias, né? Porque eu trabalhava aqui 11 horas de fuso de diferença, quando a minha equipe aqui estava dormindo, minha equipe na China estava acordando, então eu quase não conseguia ter tempo para fazer nada. E foi aí então que eu resolvi parar com esse negócio, arrumei um emprego para todos os meus colaboradores e falei, agora eu vou descansar. Aí eu fiquei aqui, depois da China, eu fiquei 9 meses viajando pelo mundo. Eu fui aprender línguas que eu queria, fui conhecer lugares que eu queria, fui de Japão à Polinésia, e nisso aprendi muito, estudei muitos negócios também fora, aí comecei a estudar governança corporativa. Quando na volta, a hora que eu estava quase voltando, meu irmão falou assim, olha, eu tenho um amigo que está vendendo uma escola de inglês, você não quer investir em escola de inglês, né, Yazid? Aí eu falei assim, e esse negócio dá dinheiro? Meu irmão falou assim, não sei, parece que ele é rico. Aí eu falei, vou. Aí fui conversar com Lincoln Martins. Comecei a conversar com ele e ele me ofereceu uma escola de inglês, me falando quanto eu pagaria na escola e quanto eu teria de lucro no bottom line. Eu sou uma matemática de formação, muito voltada para resultado, vi tudo e falei assim, não está dando certo esse resultado que ele está falando. E pedi para ele, você se importa de vir num outro momento com algum colaborador seu e com todas essas informações aqui?
Ele falou, topado. Depois de 10 dias marcamos, ele me mostrou todos os dados que eu pedi e eu provei para ele que ao invés de ter o lucro que ele me falava, a gente ia ter prejuízo no mesmo valor. E aí ele me disse, meu pai precisa te conhecer. E aí eu falei, quem é teu pai? Ele falou, meu pai é o Carlos Wizard Martins. Eu falei, dono da Wizard? Ele falou assim, sim. Eu falei, então tá bom, pode passar meu telefone para ele. E saí do centro de São Paulo que a gente estava conversando e fui para minha casa em Alphaville, onde eu moro. Na metade do caminho toca meu celular. Giovana Donella, deu sim. Carlos Wizard Martins, deu boa tarde, senhor Carlos. E ele falou, meu filho me falou de você, queria marcar um dia para a gente conversar. E fomos conversar um dia. E nesse dia que a gente estava conversando, numa parte da conversa, ele me disse, recebi um prêmio em Campinas como a empresa que mais utilizou uma agência de turismo. Eu falei, puxa, que legal. Aí ele falou, nossa, usamos tanto a agência que ganhamos o prêmio. Eu falei, por que você não monta um negócio com isso? Ele falou, como assim? Eu falei, se você ganhou o prêmio como a mais utilizadora, monta uma agência. Aí ele falou assim, só se você for minha sócia. Eu falei, se você colocar o dinheiro, eu cuido. E foi aí, então, que eu fui para o Grupo Multi, que é liderado pelo Carlos, e comecei esse negócio com ele. A gente montou um negócio pequeno, CWM Tour, Carlos Wizard Martins Tour. Só que quando nós estávamos no 3º mês, isso já estava acima do break-even. Aí ele falou, esse negócio é muito pequeno, Giovana, vem me ajudar aqui. E aí eu fui ser presidente do Grupo Multi. E quando eu cheguei lá, nós tínhamos 1.200 escolas e um faturamento de 150 milhões. E eu disse, ou nós começamos a comprar, ou nós vamos ser comprados. O que você prefere, Carlos? Ele falou, vamos comprar porque eu tenho dinheiro. Eu falei, então vamos. Compramos 8 empresas em 2 anos e meio, sendo a última o IASEG. E a partir daí, então, depois o grupo foi vendido por 1 bilhão e 700 milhões de dólares e já com mais de 2.500 unidades. E depois disso, eu fui ser presidente do Seulep, aonde já como presidente do Seulep, eu tive meu primeiro convite de um amigo empresário que chegou para mim e falou assim, Giovana, a minha empresa tem algo estranho lá. Não está dando resultado, você pode dar uma olhada para mim? E eu fui lá fazer um diagnóstico na empresa dele, dei as recomendações do que eu achava que tinha que fazer, e ele, depois de 6 meses, falou para mim, está tudo indo super bem, legal. Passado algum tempo, outro amigo me pediu para fazer isso. Depois um outro. No 3º, eu falei, vou transformar isso num negócio. E aí eu montei a minha 2ª empresa e a primeira empresa em consultoria, que é a qual eu tenho até hoje, que é a Donella Partners, que é uma empresa de consultoria em governança corporativa. E aí, então, o resumo de tudo isso é que eu viajei pelo mundo, fiz desde garrafas plásticas e alumínio até bolsas femininas, e foi aí que eu cheguei a ser conselheira de empresas e comecei a ser convidada por empresas para que eu tivesse no board dessas empresas para auxiliar os seus presidentes a darem os resultados que tem que dar. Hoje eu sou conselheira de 6 empresas, sendo que 2 delas eu sou presidente do conselho. E dentro disso, a minha maior paixão é cuidar das famílias empresárias. Eu amo chegar numa família empresária, que está cheia de problemas, tanto pessoais da família quanto da companhia, e poder auxiliar isso, e poder ajudar nisso. E dentro disso também levo grande parte do meu tempo cuidando do Amor em Cartas, do qual eu sou embaixadora. A gente escreve cartas para as pessoas carentes, nós temos 1.500 escritores de cartas. E minha formação inicial é matemática, depois fiz franquias e fiz governança corporativa e sou formada pela Poli em administração industrial. Escrevo meus livros, tenho 3 livros, sendo que o último aqui foi Jovens Empreendedores, jovens com menos de 30 anos que fizeram mais de 1 bilhão já em suas empresas, começando do zero. E venho falando já há muitos anos que a empresa do futuro é onde trabalha gente feliz. E ser feliz é poder dar resultado e poder deixar a sua marca no universo. E é por isso que os homens e mulheres precisam estar unidos dentro desses resultados. E as mulheres são uma peça fundamental. Então, em qualquer fala minha, eu sempre deixo claro que a mulher e o homem são melhores porque estão juntos. Só para vocês terem uma ideia, hoje, 100% dos assentos de CEOs no mundo, somente 9% corresponde ao gênero feminino. E se nós pegarmos todos os assentos de conselheiras no Brasil, de conselheiros no Brasil, somente 7% corresponde ao gênero feminino.
E se a gente pegar esse 7% e tirar os acionistas, porque estão no conselho, porque são acionistas, a gente passa para 3%. É muito pouco, não é? E dentro disso, então, me perguntam, e qual foi a diferença? Qual foi a gotinha de diferença para você fazer isso que você fez? Então, eu vou passar rapidamente. Eu acho que a primeira coisa é usar a inovação. A inovação só tem um limite, a nossa imaginação. É a imaginação que vai definir o seu papel de líder ou de seguidor. Em segundo, a qualidade. Para mim, qualidade é 100%. Não existe atalho. A excelência é a regra para a gente fazer qualquer coisa que a gente venha fazer. E dentro disso, amar o que a gente faz. E amar dá o melhor da gente e fazer com que a gente tenha, inclusive, longevidade para a vida da gente, nos pilares que a Kênia colocou muito bem colocado aqui todos. E uma das coisas que eu sempre digo como líder em qualquer empresa que eu esteja, e com o meu time isso é sempre aberto, é o seguinte: errar faz parte do caminho. Quem não erra é porque não faz. Mas a gente não pode errar duas vezes. A gente tem que aprender com os erros e desses erros transformar o limão numa limonada. E as pessoas que eu conheço de mais sucesso foram as pessoas que mais cometeram erros e aí acertaram com esses erros. E por fim, eu não posso deixar de dizer que eu não sei a resposta certa se realmente a gente tem que pensar só no dinheiro, ou se realmente a gente tem que pensar só naquilo que a gente ama. Mas uma coisa, eu, Giovana, já tenho certeza, funcionou para mim. Eu sempre quis fazer alguma coisa quando na minha cabeça está, nisso que eu estou fazendo, eu quero deixar a minha marca. Então, quando eu estava fazendo arquivo de colaboradores, eu só fazia arquivo. Eu queria deixar a minha marca, eu queria que fosse o melhor arquivo. E hoje, como conselheira de empresas, eu quero ser a melhor conselheira no que eu estou fazendo. E aí, o dinheiro sempre veio. Então, eu não sei qual que é a regra certa, mas a nossa marca no universo tem que existir. Se não fosse assim, para que estaríamos aqui, né? E, por fim, não dá tempo ao ouvido alheio. Porque eu ouvi que eu era louca quando eu pensei em ir para a China, eu ouvi que eu era louca quando eu pensei em sair da Alcoa, eu ouvi que eu era louca em todas as fases de crescimento da minha vida. E eu peguei e falei assim, não, eu vou seguir o meu coração. Porque o coração da gente, no fundo, a gente sabe o caminho certo. Então não vamos ficar ouvindo muito o que o outro quer dizer. E aí, todos nós importamos e todos nós somos melhores quando estamos juntos. E é daí que nasceu, então, dessa trajetória, é que nasceu essa estrutura que me fez capaz de estar hoje nos boards das companhias e poder disseminar o conhecimento da governança corporativa. Hoje eu dou aula em 3 MBAs em São Paulo, da FIA, da USP, da FAAP, da Sampo, onde eu adoro dizer para todo mundo o que é esse sistema de governança. Porque quando a gente fala em governança, as pessoas pensam, isso é só para empresa grande. Não é verdade. Você que está aqui pensando em como investir num negócio e de que forma fazer, saibam que qualquer que seja o tamanho da nossa empresa, a gente consegue colocar isso. Quem aqui já ouviu falar em governança corporativa no último ano? No último ano? E em 2 anos? E em 3? E em 4? Percebem o que eu estou dizendo? A governança corporativa é muito jovem. E como é que ela nasceu? Nasceu que, se a gente contasse aqui no Brasil, em 1997, e procurasse no Google o que era governança corporativa, pasmem, ninguém estava procurando o que era governança. E olha o que começou a acontecer, crescer, crescer, crescer. A gente teve um boom em 2003, justamente nas aberturas de capital. Depois uma pequena quedinha. E o meu último dado, que é 2013, só para vocês terem uma ideia, a gente já tinha 977 mil hits no Google procurando o que era governança. Por que será que isso está acontecendo? Isso acontece porque, se a gente for olhar o histórico, a ideia intuitiva do que é governança já nasceu desde a Revolução Industrial. Aonde a gente começa um negócio e já começa a dizer, você é o dono e eu sou o gestor. Começa já a nascer a diferença entre propriedade e gestão. E quando tem propriedade e gestão, gente, o que começa a nascer? Conflito. Porque o dono fala, eu quero fazer A, mas o gestor fala, eu quero fazer B. E começa o conflito, não é? Então, essa ideia intuitiva de governança que a gente tinha que separar, ela já existe há muitos anos.
Mas, pasmem, depois dos conflitos e todos os escândalos dos anos 90, aí que foi escrito o primeiro relatório sobre governança em 1992. E em 1994, o primeiro livro sobre governança corporativa. E aí, dentro disso, então, o que é a governança? A governança, ela é um sistema. E não é sistema de computador, não, gente. É um sistema que liga várias partes interessadas e esse sistema inteiro vai cuidar de dirigir, monitorar e incentivar a empresa. E quais são essas partes relacionadas? Os proprietários, o conselho de administração, a sua diretoria e todos os seus órgãos. Quando esse povo todo está trabalhando junto para dirigir a empresa, monitorar e incentivar, a gente diz que isso é fazer governança corporativa. E como é que isso acontece, então, de forma efetiva? Eu separei aqui para vocês os órgãos todos separadinhos. Então, a gente faz o seguinte, a gente pega todos os sócios, separa num fórum, eles vão cuidar de assuntos que sejam estritamente de sócios. Depois, embaixo desse sócio, vem o conselho de administração. Embaixo do conselho de administração, surge aqui o diretor-presidente. E embaixo do diretor-presidente, os seus diretores. Vejam bem que todo esse sistema que está em amarelinho aqui, ó, funcionando junto, dentro de todo esse processo aqui, é o que a gente chama de sistema de governança. Só que o que está acontecendo aqui? Cada parte, a gente chama um órgão de governança. E cada partezinha dessa vai ter que trabalhar com o seu melhor e fazer o que tem que ser feito. Agora, dentro disso, se a gente for pegar aqui essa estrutura, ela tem que funcionar sob alguns pilares. E quais são esses pilares? São 4 grandes pilares. 4 grandes pilares. A transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. O que é isso, gente? A transparência, mais do que um dever, é uma necessidade, é uma obrigação que a gente tem de ser transparente em tudo. E quando eu estou falando transparência, desde um relatório que o departamento de marketing passa para o departamento financeiro, até como é que a gente vai se relacionar com o mercado. Equidade é o tratamento justo entre sócios. Mesmo um sócio tendo 90% das cotas e o outro 10%, eles têm diferença de cotas, mas decidem igualmente o negócio. A prestação de contas é prestar contas pelo aquilo que tem do bem e do mal dentro da empresa. E a responsabilidade corporativa é aquela responsabilidade que todos têm para com o futuro dessa empresa e para a sustentabilidade dela. E como que isso acontece? Sempre o seguinte, se você sair daqui da minha palestra inteira, você lembrar só disso que eu estou falando, eu já vou ficar feliz. 3 dimensões são importantes para que a gente mantenha o nosso negócio sustentável. A dimensão financeira, a social e a ambiental. Quando a gente tem o equilíbrio de tudo isso, percebam que aqui tem uma intersecção, não tem? Sim ou não, gente? Nessa intersecção é que nasce a imagem e reputação da sua empresa. Se a sua empresa for uma empresa que tem estabilidade financeira, social e ambiental, eu quero colocar meu dinheiro lá. Eu quero trabalhar lá. Quem investe quer colocar o dinheiro lá. E dentro disso, então, a gente trabalha com as boas práticas de governança de qual forma? Se a sua empresa tem boas práticas de governança e tem esse equilíbrio, ela tem imagem melhor, ela tem valor de ações, ela tem um capital melhor remunerado. E quando a sua empresa é assim, você que é investidor faz o quê? Vai lá e coloca o dinheiro. E por que o investidor faz isso? O investidor só faz isso porque ele tem segurança quanto aos direitos dele, ele sabe que tem transparência ali, que os números não estão sendo montados. E quando o investidor vem e sente essa segurança, ele vai para o mercado acionário colocar dinheiro. Quando ele coloca isso, tudo começa a rodar, começa a economia nacional a rodar. E é aí, então, que a gente percebe que quanto melhor está a economia nacional, maior boom de ações e as empresas começam a abrir os seus capitais. Isso aqui acontecendo junto, tem um coração aqui, ó, boas práticas de governança. Se você não tem isso, a sua empresa não vai para os investidores. E se você quer começar a sua empresa, já tem que começar com governança. Eu sou conselheira de uma empresa de engenharia. Quando essa empresa nasceu, ela já nasceu com governança, com conselho e com estrutura. Dentro de tudo isso, entra o conselho de administração.
E o conselho de administração é o órgão máximo decisório de uma companhia. E aí eu queria pedir para o Seabra me ajudar aqui, meu amigo conselheiro, que eu só vou dar um exemplo rápido para a gente estar terminando já, mas para vocês entenderem como é que funciona isso dentro de uma empresa. Seabra, eu vou te aproveitar aqui com um exemplo. Quando a gente olha para esse corpo aqui, corpinho, quando a gente olha para uma empresa, gente, a empresa é como um corpo humano. Ela tem vida própria, ela tem o jeito de ser dela, ela tem a missão dela no mundo e ela tem a visão. Só que quando eu olho para um corpo, tem que ter uma cabeça, não é? A gente não diz, se a cabeça não pensa, o corpo padece. Essa cabeça é o conselho de administração. É essa cabeça que vai dirigir a companhia, que vai dar as estratégias de curto, médio e longo prazo. Só que quando essa cabeça pensa, para esse corpo executar, a gente tem que ter braço, não tem? São os sistemas da empresa. A gente tem que ter perna, não tem? São as pessoas na empresa. Só que a gente, vira um pouquinho aqui, se abra. Só que se não tiver uma coluna forte aqui, para sustentar essa cabeça e todo o resto funciona? Não, aí nasce a posição do CEO. O CEO faz isso aqui acontecer, mas eu tenho que ter o conselho definindo o rumo e ele fazendo tudo isso acontecer. Vira um pouquinho, se abre. Só que quando a gente olha de novo para esse corpinho, tem um monte de órgão aqui dentro, não tem? Sim ou não? É coração, rim, blá, 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 não é? Se tem um órgão desse que não está funcionando bem, você acha que o Seabra estaria bem, sorrindo, feliz e contente, falando do legado dele aqui? Fica incômodo, não fica? Na empresa é a mesma coisa. Todos aqueles órgãos têm que funcionar bem. Só que todo órgão só funciona se tiver sanguinho na veia, não é? Esses sanguinhos são as normas, os procedimentos e as políticas de governança. Obrigada, Seabra. Então, quando a gente acha que governança é uma coisa boring, é uma coisa muito pesada, só serve para a empresa que vai abrir capital. Não, 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 não. Serve para o restaurante que você está montando lá na esquina da sua casa só com o seu marido, até a empresa que está abrindo capital. E se você já começar com isso, e fazer com que todos esses órgãos sejam suficientes para a empresa estar viva, esse corpo vai andar. E esse conselho de administração é o guardião da companhia. É ele que presta contas aos sócios, ele fica no sanduíche entre os donos e os gestores. E aí, dentro disso, as empresas, startups e empresas menores também podem começar com um conselho consultivo ao invés direto para um conselho de administração, né? Conselho de administração são para as SAs. E qual a diferença, Gel, entre o conselho consultivo e o conselho de administração? É só que o conselho consultivo não responde fiducialmente pela companhia, mas o resto faz igual. E os sócios ainda podem tomar a decisão que eles acharem melhor. E esse órgão, esse conselho, ele só é formado com bons conselheiros. E o conselheiro é aquele que alinha os valores da empresa, é aquele que pensa igual aos donos e que tem toda a experiência necessária para estar sentado dentro do conselho. Se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, comprei empresa, vendi empresa, estruturei equipe, dirigi empresas no Brasil, no exterior, como é que eu vou sentar no conselho para dar conselho para os donos? Então, você tem que ter uma visão estratégica, conhecimento dessas melhores práticas de governança, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de entender relatórios, capacidade de noções legislativas, legislação societária, percepção a risco da companhia. E, dentro de tudo isso, quais são as experiências fundamentais para o conselheiro? Participação em outros conselhos, gestão de mudanças efetivas, identificação com controles e riscos, e mais do que isso, a gente sempre diz, tem que conhecer de finanças, tem que conhecer de contábeis, tem que conhecer de jurídico e tem que ter o melhor interesse para o interesse da organização. Aí vocês podem falar, então é Deus descido do céu. Não é Deus, mas está para virar um anjinho. Porque como é que ele vai começar a fazer uma reunião de conselho que começa falando de finanças e ele não sabe ler um DRE? Como é que ele vai estudar o futuro da companhia se ele não tem de estrutura de marketing digital? Como é que ele vai estudar o que vai ser do futuro do negócio, numa Embraer, por exemplo, que no conselho a gente leva 12 anos para estruturar uma aeronave nova? Esse conselho tem que estar pensando lá na frente. E esse conselheiro é fundamental para isso. E dentro disso, quais são as posturas também que a gente espera de um conselheiro? As 3 dimensões para criar a imagem e reputação.
integridade, envolvimento construtivo e competência. Competência, gente, é toda a experiência profissional, técnica, skills técnicos. A integridade é ter história de vida reta e ética. E o envolvimento construtivo é saber lidar com gente, saber a fazer com que o tempo que ele tem para a companhia dá o melhor dele. E é aí que a gente cria, então, a imagem e reputação desse conselheiro. Hoje está moda, muita gente falando, eu sou conselheiro. Cuidado com isso. Para estar sentado no seu conselho, não pode ser seu amiguinho. Para estar sentado no seu conselho, é quem vai dizer o que é melhor para a sua empresa, independente daquilo que você pensa. E dentro disso, já acabando a minha fala, quando a gente pensa na estrutura de governança, é como se a gente pensasse na palma da mão da gente, 5 passos. Só isso. O conselho de administração, que está aqui, ele vai fazer o primeiro passo, que é dar esse direcionamento estratégico da empresa, correto? Lembra da cabeça lá do Seabra? Ele pensa no direcionamento estratégico e desce para o diretor executivo. O diretor executivo pega a estratégia do conselho e sai correndo fazer, gente? Sim ou não? Não. O que ele faz? Ele pega as estratégias e monta um plano de como fazer essas estratégias acontecerem, pensando em tudo, em gente, dinheiro e tempo, certo? Quando essa diretoria pensa em tudo isso, estrutura tudo isso, volta para o conselho vai lá e fala, olhou tudo, ok, pode fazer. Então, terceiro passo, terceiro dedinho. Aí ele fala, homologado, pode fazer. Quando ele fala homologado, pode fazer, a gente sai fazendo e vai criando o quê? O que o Fernando Seabra também falou na palestra dele? A gente vai formando os KPIs, os indicadores de performance. Tão simples quanto você possa. Os que você conseguir. Quando você começa a criar esses direcionadores estratégicos, você manda de novo para o conselho e o conselho monitora a empresa. E tudo isso começa a acontecer e não tem como falar que não sabia da compra de Passadina. Não tem como falar. O conselho sabe de tudo e a empresa consegue ser dirigida e monitorada o tempo todo. E esse monitoramento é que vai fazer com que a sua empresa tenha a sustentabilidade que ela precisa. Obviamente, eu não tenho tempo para dar uma aula completa, mas isso é só um resuminho geral. E aí eu queria deixar com vocês essa apresentação, mas eu quero terminar a minha fala aqui, me dirigindo a vocês e pedindo desculpas. Desculpas pelo que grande parte da minha geração fez e dos meus antecessores também fizeram. Nós estamos entregando para vocês, jovens, um país quebrado. Um país que mostra o exemplo não ético e um país que tem muito o que fazer. Desculpas por isso, mas eu quero dizer que tudo isso que eu falei de governança não vai servir para nada se a gente não tiver pessoas éticas fazendo isso acontecer. Que qualquer pai e mãe de vocês, quaisquer amigos, vão se orgulhar de vocês em qualquer posição que vocês estejam, talvez não lá como presidente, como conselheiro, mas qualquer uma delas que vocês tenham alcançado de forma reta e honesta. É disso que a gente precisa nesse país. E quando eu disse para vocês que eu queria estudar inglês na Inglaterra, eu falei, aos 17 anos, eu só consegui ir para a Inglaterra aos 23 anos, porque eu juntei dinheirinho todos os meses. E o meu pai era um empregado doméstico, meu pai era um caminhoneiro, a minha mãe era empregada doméstica, e hoje vivem num condomínio de luxo, muito bem, obrigado. E eu só consegui isso porque eu fui no caminho reto. E esse caminho reto eu posso garantir para vocês, dá certo porque eu sou um exemplo vivo. Tem certeza? Sim, tá bom. E só para finalizar, gente, contratem mulheres para ser as conselheiras de vocês.